Eu quero saudar mais uma vez as pessoas amigas, aqueles que me acompanham nas redes sociais. Meu prezado e dileto ouvinte da Palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta muito séria. Uma pergunta que muita gente chega a dizer que não existe, que essas coisas não existem. Preste atenção. O diabo existe? Quem é o diabo? Ele existe e quem é ele? Vamos aprender agora através da palavra de Deus. Sim, a Bíblia diz claramente que o diabo existe. O diabo é um ser criado por Deus, mas que se rebelou contra ele. O diabo quer nos destruir e tentar nos induzir ao pecado. No juízo final, o diabo será destruído no lago de fogo. O diabo é uma metáfora para o mal? Não. O diabo não é apenas uma metáfora para o mal. O diabo é uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo é um ser espiritual, como os anjos. Ele foi criado por Deus, mas escolheu o mal. Por isso ele está debaixo da condenação de Deus. Agora, o diabo luta contra Deus e tenta destruir a sua obra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deus criou o mal? Eu perguntei no meu vídeo anterior. Deus criou o mal? O diabo não é uma identidade abstrata. É um indivíduo com personalidade. A Bíblia nos mostra o diabo conversando com pessoa cara a cara. Ele tomou a forma de serpente para enganar Eva e pode se disfarçar como anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O diabo vive na parte espiritual do mundo? Podemos entrar dentro de pessoas, influenciar as suas ações? Lucas, capítulo 22, versículo 3. Ele pode entrar e influenciar as ações. O diabo é um Deus maléfico? Ele é um Deus maléfico? Não. O diabo não é um Deus. Ele gostaria de ser adorado como um Deus, mas é apenas um ser criado por Deus. O diabo é forte, mas não é todo-poderoso. É inteligente, mas não sabe tudo. Ele apenas pode imitar o mal, as obras de Deus. O diabo já foi derrotado por Deus? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou o poder do diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15. O diabo já sabe que perdeu. No fim dos tempos, ele será lançado no lago de fogo. Por que Deus criou o diabo? Por que ele criou? O diabo pode controlar as pessoas. O diabo pode controlar as pessoas? Pode. O diabo apenas pode controlar quem o deixa ter controle. Quem vive no pecado dá poder ao diabo na sua vida. 1 João, capítulo 3, versículo 8. O diabo também pode enviar os seus demônios para causar problema, mas o diabo não tem poder absoluto sobre as pessoas.
Com Jesus podemos ficar livres do poder do diabo. O diabo trabalha principalmente por influenciar, ele traz tentação e tenta convencer as pessoas a pecar. O diabo é enganador e é muito bom mentiroso. João capítulo 8, versículo 44. Ele usa subtileza para destruir a vida das pessoas. Por que Deus não destrói o diabo? O diabo e o cristão. Quem aceitou Jesus como seu Salvador está livre do poder do diabo. O diabo já não tem direito sobre sua vida. Com a ajuda de Jesus, podemos resistir ao diabo e rejeitar a sua influência. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um crente pode ser possuído por um demônio? O diabo não gosta quando alguém aceita Jesus e que causa danos. Por isso é muito importante vestir a armadura de Deus para resistir aos ataques. Efésios capítulo 11, Efésios no capítulo 6, versículo 11 a 12. Em Jesus podemos ter vitória sobre o diabo. Outro nome do diabo na Bíblia. Os nomes do diabo na Bíblia nos ajudam a entender melhor quem ele é. Diabo significa acusador. Ele acusa as pessoas tentando levá-la ao inferno. Seus outros nomes são Satanás. Significa adversário, o diabo está contra nós. Jó, capítulo 1, versículo 6. Belzebu é outro nome dele. Significa rei das moscas. O diabo é um rei das coisas desprezíveis. Mateus, capítulo 12, versículo 24. Belial significa imprestável. Segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Destruidor, que em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Maligno. Não há nada de bom no diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Procure aceitar Jesus para ter a liberdade com Jesus. O diabo procura induzir as pessoas para eles não aceitar Jesus. Ele procura dar escândalo, ele procura a querer sujar o evangelho de Jesus, para que as pessoas não dêem crédito na sua palavra. O diabo, ele é um destruidor. Ele procura influenciar as pessoas para querer urbanizar a palavra de Deus. Ele é forte, mas não é o Todo-Poderoso. Aceita Jesus, te arrepende dos teus pecados, antes que seja de dia, porque a noite vem, aonde ninguém pode mais se arrepender. Depois da morte segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Meu prezado e direto ouvinte da palavra de Deus, não dê lugar ao diabo, mas aceita Jesus para a tua felicidade. Meu prezado amigo, você ouviu o estudo, você ouviu as clarezas e os trabalhos que ele procura fazer na vida dos humanos, na vida do homem. O homem é um ser inteligente, criado para Deus. Ele é a glória de Deus, o homem. Se o homem bem soubesse o que ele era, ele chegava bem juntinho de Deus através de Jesus.
O homem foi feito à sua imagem, segundo a sua semelhança, foi feito pelas mãos de Deus, para louvar ao Senhor, para exaltar o seu excelso nome, para dar glória ao nome de Jesus. Venha enquanto é cedo, porque a noite vem. Venha enquanto tem tempo, porque o dia está escurecendo. Tudo que está mostrando é a volta de Jesus. É Jesus querendo arrebatar a sua igreja. Não brinque, que as coisas é séria. As coisas é real. A volta de Jesus é certa. E que as pessoas continuem assistindo meu vídeo e curtindo em nome de Jesus. Amém.